Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Boa noite. Você que nos acompanha virtualmente, você que se encontra conosco aqui presencialmente, que Deus abençoe a sua vida e que todos nós possamos estarmos com os ouvidos atentos para recebermos a porção da palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no profeta Jeremias, capítulo de número 17, versículos de 5 a 8. Assim diz o texto sagrado. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo que já ocorreu até aqui, mas agora, Senhor, nós queremos receber do Teu altar sobre as nossas vidas. Nos abençoa, Senhor Deus, mais uma vez nos concedendo entendimento da Tua palavra, revelação da Tua palavra, e que nós possamos valorizar este tempo sempre sobre nossas vidas. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo a reta final de um processo eleitoral. E certamente todos nós temos as nossas expectativas, nossas vontades em relação a quem vai ganhar ou não, para que dentro das suas considerações seja realizado uma gestão melhor, com benefícios melhores para a comunidade e para muitos de cunho pessoal. Isso não é anormal, isso é natural. No reino humano, essas coisas precisam acontecer. Mas, infelizmente, muitas pessoas colocam sua confiança nos homens. E nossa confiança deve estar exclusivamente no Senhor. Amém? Nós pegamos esse texto, essa porção da palavra do Senhor, que fala que maldito o homem que confia no homem. O que é que esse texto, de forma simples, de forma objetiva, ele quer dizer? Que a nação de Judá, ela estava passando por momentos difíceis, de outras nações a perseguindo e querendo destruí-la. E o que é que essa nação de Judá fazia? Ela acorria a nações poderosas. Ela acorria para o Egito, então uma potência na época, como também ela acorria para a Babilônia, buscando a força de nações poderosas
para resolver seus problemas de perseguições por outras nações ali margeantes. Então o Senhor levanta a voz através do profeta e diz: diga àquele povo que maldito é o homem, maldita é a nação que confia no próprio homem, na força do próprio homem, e despreza a confiança em Deus. É isso que o texto está querendo dizer. Muitas vezes a gente, fazendo uma leitura errônea do texto, nós dizemos assim, eu já ouvi muitas vezes: pastor, maldito o homem que confia no homem. Não. Como é que vai haver um relacionamento marido e mulher se um não confiar no outro? Como é que vai haver um relacionamento saudável entre pai e filhos se não houver uma confiança? Como é que vai haver uma relação pastor e igreja se não tiver uma confiança no seu pastor? Então, o mundo, no contexto humano, as relações de confiança são importantes e necessárias. Sendo certo que muita gente não merece confiança. Mas o texto está falando para nós uma coisa totalmente diferente do que a teologia popular pensa em relação a confiar no homem. Deus está dizendo aqui que nossa confiança deve estar exclusivamente nele. Nossa obediência deve estar exclusivamente nele. A confiança e a obediência, elas andam unidas. Não pode haver confiança se não houver obediência, não pode haver obediência se não houver confiança. Então o Senhor sempre quis do seu povo, o Senhor sempre quis de você obediência e confiança nele. Mas uma confiança exclusiva nele. Nós não podemos dizer que confiamos no Senhor e buscarmos respostas para as nossas necessidades nos homens. De jeito nenhum. Deus é um Deus que requer exclusividade da confiança e da obediência dos homens. Amém? Mas o que é confiança? É acreditar plenamente em Deus, depositando nele toda a nossa fé e toda a nossa esperança. É ter a certeza de que ele é fiel e cumprirá as suas promessas, mesmo diante das adversidades e das incertezas. Mas mesmo o Senhor nos levantando essas duas palavras, sabe qual é o maior desafio de nós, o ser humano, homem, e do homem convertido ao Senhor? A maior dificuldade nossa é confiar plenamente no Senhor e obedecer plenamente ao Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós, mas é um desafio para nós vivermos essa, obrigado, irmão, essa obediência e essa confiança plena. Mas isso é possível. Isso é possível. A gente precisa se educar e investir a nossa fé no Senhor. A Bíblia Sagrada, ela nos traz vários exemplos, em especial nos Salmos,
onde o salmista declara por várias oportunidades. Salmos 18, 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. O salmista vem no Salmos 91, Salmos da confiança em Deus, versículo 1 e 2, onde todos nós conhecemos, ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ele avança, Salmos 84, 12, o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. No Salmos 9, verso 10, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas o que te buscam. E aí, por último, no Salmo 118, 8, ele diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Então, eu poderia citar aqui inúmeras passagens da Bíblia Sagrada, falando da necessidade, da convicção espiritual que nós precisamos desenvolver em nossas vidas para jamais perdermos o senso de vivermos a confiança plena e a obediência plena no Senhor. Quando nós vivemos essa obediência plena no Senhor, independente das circunstâncias de mundo, quem serão os nossos gestores, o que é que vão fazer, o que é que vão deixar de fazer, apesar disso ser importante para o conjunto, inclusive a própria palavra de Deus fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos entender que a nossa caminhada aqui é uma caminhada espiritual. Nós precisamos entender que nós não estamos mais no reino das trevas, nós vivemos num outro reino, no reino das luzes, no reino do nosso maravilhoso Pai. Então, irmãos, Isaías 1, versículo 19, ele nos dá uma pequena porção e de uma profundidade tremenda. Quando ele fala, se quiseres e me ouvirdes, comereis o bem desta terra, ou o melhor desta terra. E o que é que tem a ver, se quiseres e me ouvirdes, com esta pregação? Com obediência a Deus. Se quiseres e me ouvirdes, se me obedeceres e se confiares em mim, comereis o melhor desta terra. O sentido de se quiser é obediência. E a gente precisa ouvir obediência e confiança no Senhor. A Bíblia Sagrada, ela é bem clara e por diversas vezes reiterada, quando fala que a essência para a nossa vida é entender que Deus preparou o melhor para aqueles que o temem. O temor a Deus, teme o seu nome, respeita o seu nome, é obediente ao seu nome, confia no seu nome. Separei alguns versículos aqui, para que a gente entenda a profundidade de nós vivermos essa obediência, vivermos essa confiança e, por consequência, termos resultados na nossa vida. Quando o Senhor está ali no dilúvio, destruindo tudo,
Deus preparou o melhor para Noé e para a sua família. Questão de quê? Obediência a um chamado, cumprimento da sua palavra, em confiança. Então Deus, Ele preparou o melhor para Noé e para a sua família, ou seja, eles foram salvos, eles entraram na arca. Deus preparou o melhor para Israel. Quando aquele povo se encontrava no Egito, se você puder abrir a sua Bíblia em Êxodo 10, olha que ensinamento interessante, 22, 23. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessa em toda a terra do Egito por 3 dias. Ninguém não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Ele está dizendo, naquela praga das trevas, ele estava presente e iluminava a vida do seu povo. A desobediência é necessária para aqueles que querem andar em caminhos tortuosos. Porque Deus não quer isso para nós. Deus deseja que nós caminhamos como Ele ensinou a José, e José cumpriu. José, em obediência, ele passou por todo o sofrimento, mas em sua obediência e em sua confiança, sem jamais duvidar a palavra de Deus, José, ele foi abençoado. E o próprio Faraó disse: neste homem está o Espírito de Deus, e este homem será a pessoa que me representará na administração do Egito. Deus, Ele age quando vivemos em obediência. Na seca em Israel, Deus preparou o melhor para Elias. Basta você chegar lá em 1 Reis 17, 1 a 6, e ver as maravilhas que Deus fez e faz. Então, quando nós lemos aqui Isaías 1,19, o segredo para comer o melhor desta terra é viver em obediência. Nós precisamos, irmãos, a cada dia, dominar o nosso coração. Porque é o nosso coração que nos leva a viver a desobediência. No próprio texto sagrado, lá em Jeremias 17, no versículo de número 9, o profeta diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o considerará, quem o conhecerá? Enganoso é o coração de quem? O coração do homem. O nosso coração é enganoso. O nosso coração coloca valor onde não tem valor. O nosso coração coloca alegria onde não nos traz alegria. O nosso coração coloca a satisfação em prazer naquilo que é efêmero. Então, o nosso coração, ele nos engana o tempo todo. O coração nos ilude. O coração nos faz desviar dos caminhos de Deus. Por isso que o profeta diz: enganoso é o coração. Quando nós queremos confiar na nossa força, na nossa própria força,
quando nós queremos confiar nos nossos próprios recursos, quando a gente quer confiar no nosso próprio entendimento, quando a gente quer confiar na nossa própria sabedoria, isso é a maior demonstração de desobediência e fraqueza que o homem pode apresentar diante de Deus. A Bíblia nos revela inúmeras situações onde a desobediência, em sendo realizada, estragou a vida de pessoas e de anjos, melhor dizendo. A desobediência transformou Lúcifer, um anjo de luz, em Satanás. A desobediência transformou a mulher de Ló numa estátua de sal. A desobediência transformou Geazi em um leproso. A desobediência transformou Nabucodonosor em um animal selvagem, comendo mato. A desobediência transformou Judas de apóstolo do Senhor para um traidor. A desobediência do filho pródigo, ali em Lucas, fez aquele jovem comer as alfarrobas, as comidas dadas aos porcos. A desobediência fez com que a nação de Israel caminhasse por 40 anos no deserto, em um percurso que ela poderia fazer em alguns meses. A desobediência de Jonas fez passar 3 dias na barriga de um grande peixe. A desobediência praticada por você em sua vida já pode ter trazido inúmeras situações desagradáveis. A falta de confiança em Deus na sua vida já lhe trouxe inúmeros prejuízos. É questão de um bom senso espiritual, é a questão de uma determinação de coração, nós entendermos que é necessário vivermos a obediência, é necessário vivermos plenamente, colocando a nossa confiança no Senhor. Não há como, irmãos, a gente prosperar se nós não desenvolvermos a cada dia a confiança e a obediência ao Senhor. Temos inúmeras razões para isso, porque quando nós não somos obedientes, quando nós não somos confiantes, não estamos confiantes plenamente no Senhor, o que é que acontece? Nós passamos a comer migalhas, passamos a querer restos. A Bíblia é bem clara. Lázaro desejava comer o rico e o pobre. O Lázaro, ele clamava para que recebesse as migalhas em sua mesa, porque era pobre, mas pobre no espírito. A mulher sírio-fenícia, ela esperava e pediu ao Senhor que pelo menos deixasse comer as migalhas que caísse no chão. 70 reis comiam migalhas. Isso tudo por quê? Porque o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele quer que a gente viva em desobediência, ele quer que a gente pratique a falta de confiança no Senhor e, por consequência, viremos mendigos, vivamos dependentes dos recursos humanos. Quem vive de migalhas não pode dar, não pode receber, não pode doar. Por quê? Porque
ele é desprovido desses recursos. Os tesouros dele estão no mundo, os tesouros dele estão na sua própria confiança. E aí, meus irmãos, é miserável e é avarento. Todos nós, cristãos, devemos buscar a cada dia entender que é necessário desfrutarmos, como bem nos ensina Isaías 1, versículo 19: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. O melhor desta terra está reservado para o povo de Deus. O melhor desta terra está reservado para aqueles que seguem ao Senhor, para aqueles que são obedientes ao Senhor, para aqueles que buscam ser compromissados com o Senhor em confiança. A Bíblia Sagrada, ela nos leva a pensar que Deus tem um lugar de honra para o seu povo. Deus sempre tem um tempo novo para o seu povo, mas para isso é necessário desenvolvermos a obediência, para isso é necessário desenvolvermos a confiança no Senhor. Mateus 6:42 está escrito: todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobrou. Quando nós estamos e vivemos na presença de Deus, há a fartura de Deus sobre nossas vidas. E nós nos saciamos, porque Deus assim quer agir sobre nossas vidas. Ele está falando aqui de completude, não é? De satisfação. Ele está falando aqui de abundância e de regozijo. Mas quando nós entendemos que precisamos viver essa obediência e essa confiança no Senhor, Deus, Ele é poderoso e sempre Ele quer nos completar. Como Deus, Ele quer trazer para nós a plenitude, sabe de quê? Em obediência e em confiança. Plenitude da paz, plenitude da alegria, a plenitude do equilíbrio, a plenitude da sensatez, a plenitude do descanso nele. Tudo na certeza que Deus, Ele fará e faz sempre o melhor para nós. Mas o que nós devemos fazer de melhor para Deus em relação às nossas vidas e que nos leva a viver um relacionamento sincero com o Senhor, é quando nós praticamos essa obediência e essa confiança. Isaías, no versículo 20 diz: mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorada a espada, porque a boca do Senhor o disse. Outras nações, o próprio inimigo, e nós nos tornaremos o nosso grande inimigo, porque a desobediência, ela desde o Éden, ela trouxe consequência na vida do homem. Hoje é o dia de nós pensarmos bem como está o nosso nível de confiança e nosso nível de obediência a Deus. O que é que nós estamos desfrutando neste mundo com a nossa desobediência? O que é que nós estamos desfrutando neste mundo com a nossa confiança limitada no Senhor? O Senhor, Ele nos diz, se nós confiarmos nele e vivermos em dependência nele, comeremos o melhor desta terra. É desfrutar da bondade de Deus plenamente. Fomos destinados
somos chamados a desfrutar a riqueza de Deus, o nosso Pai, o dono do ouro e da prata. Mas para isso precisamos trazer para dentro de nós essa responsabilidade, desenvolver de um coração pecador, de um coração enganoso, de um coração fraco, mentiroso, e trabalharmos fortemente com a ajuda do Espírito Santo, o desenvolver deste relacionamento com Deus. Por isso, quero encerrar essa mensagem desta noite, que nós precisamos ouvir a doce voz de Deus. Todo o tempo, a voz do Pai, ali dizer ao pé de seu ouvido, essa frase, essa porção, se quiseres e ouvirdes, ou me ouvirdes, se fores obediente e se tiverem confiança em mim, comereis o bem ou melhor desta terra. Que a gente ouça a doce voz do Pai lhe dizer ao pé do ouvido uma porção que eu gosto muito, que está lá no profeta Joel, que é especial, Joel 2,26. Abra aí sua Bíblia. Joel 2,26. Quando o profeta, ele trazendo a porção da palavra, ele assim declara. Já temos aí? Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Quando nós andamos no Senhor, sabereis que o Senhor no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Precisamos ter esse entendimento, como também dedicar os nossos ouvidos em obediência e em confiança. O que ele fala em Filipenses 4:19, que de forma tremenda a palavra do Senhor nos diz. Filipenses 4:19. Mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É uma grande promessa que demonstra o amor cuidadoso de Deus pelos seus filhos. O texto nos faz aprender que Ele suprirá todas as nossas necessidades materiais e espirituais, à proporção que nós nos apresentarmos diante dEle e vivermos um real relacionamento de confiança, um real relacionamento de obediência a Ele. Talvez você tenha, durante a sua caminhada, talvez você que esteja começando a se interessar em buscar um conhecimento de Deus, o passo que você tem que dar sempre é buscar, em primeiro lugar, entender que não temos como avançar no relacionamento com o Senhor se nós não desenvolvermos a obediência, se nós não desenvolvermos a confiança, nos entregando plenamente nos caminhos do Senhor. E é isso que nós vamos buscar fazer a partir de agora, reforçar a nossa confiança e buscar a cada dia viver debaixo da autoridade da palavra de Deus, da autoridade das promessas de Deus, e não mais confiando em nossos recursos, nem confiando em homens, mas confiando plenamente no Senhor. Está chegando um novo tempo na sua vida.
procure caminhar plenamente com o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por este tempo. Hoje estamos acabando o nosso culto um pouco mais cedo, para que os irmãos possam acompanhar o que está acontecendo no reino do mundo. Amém? Que Deus abençoe. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta bênção de estarmos reunidos como igreja, buscando, ó Deus, aprendermos mais do Senhor, sermos ministrados por Tua palavra. Hoje recebemos uma porção, Pai, rica do Senhor sobre nossas vidas, que é aprendermos a andar a cada dia em obediência, em confiança, testemunhando da Tua graça maravilhosa sobre nossas vidas, do Teu cuidado, do Teu sustentar, das maravilhas que o Senhor tem feito, Senhor Deus. Por isso, ó Deus, nos dá um coração quebrantado, um coração sensível e sincero ao Senhor, que a gente jamais venha abrir mão da confiança e da obediência ao Senhor, mesmo que isso nos custe, Senhor, sacrifício de renúncia, sacrifício, Senhor Deus, de dedicação, de disciplina, Senhor Deus, mas que a gente possa conquistar isso, para que nós possamos viver agradando ao Senhor, nos deliciando no Senhor e vivendo, ó Deus, debaixo de todas as Tuas bênçãos sobre nossas vidas. Pai, nos dá uma semana abençoada, nos leva em paz para os nossos lares, abençoa todos aqueles que nos acompanham virtualmente nesta hora e que o Senhor seja, Senhor, exaltado através das nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu perdão, pela salvação, e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Você dê um abraço em seu irmão, ministre uma palavra de bênção sobre a vida dele, e nosso culto está encerrado.